Nesse primeiro momento, nós vamos nos debruçar sobre o manejo não farmacológico do paciente hipertenso, isto é, o combate aos fatores de risco, as orientações dietéticas, os exercícios físicos, a perda ponderal e o combate ao etilismo e tabagismo. Por que o combate aos fatores de risco? Por que a abordagem não farmacológica é importante a nível de atenção primária? Porque o combate aos fatores de risco da hipertensão, que são compartilhados pelas outras doenças crônicas não transmissíveis, é uma das metas do nosso SUS. E, neste caso, no combate aos fatores de risco modificáveis, a atenção primária ela é e precisa ser protagonista, porque existe uma maior disponibilidade de tecnologias na atenção primária que são adequadas ao manejo não farmacológico das doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, equipamentos urbanos, ou seja, praças, associações de moradores, em que as pessoas consigam realizar atividade física, atividades, intervenções de educação e saúde, de promoção em saúde. E você tem, na atenção primária, um acesso muito maior a esses equipamentos urbanos do que a nível secundário ou terciário. Nós temos abordagens de grupo, que não são realizadas a nível de secundário ou terciário. Nós temos também uma ferramenta extremamente importante, que é um vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade, para essas ações de educação e promoção em saúde, entre outras tecnologias de baixo custo, mas extremamente eficientes no combate aos fatores de risco. Um dos nossos objetivos no manejo não farmacológico do paciente com a pressão sanguínea elevada é fazer ele entender que ele está ao mesmo tempo tratando, combatendo, né, hipertensão, diabetes, câncer, doenças pulmonares, dores nas costas, dores de cabeça, insuficiência venosa, né, aquelas varizes, a insônia. Então, quando a gente consegue motivar, engajar o paciente a modificar o seu estilo de vida, a melhorar a sua alimentação, se tornar uma pessoa mais ativa, parar o tabagismo e parar o uso nocivo do álcool, a gente consegue, ao mesmo tempo, atacar esse grupo de doenças ao mesmo tempo, né? E isso é muito importante. É por isso que esse grupo de doenças é relevante, porque essas tecnologias de baixo custo, elas têm um grande impacto a nível populacional. Neste caso, é preciso um bom envolvimento de toda a equipe da unidade de atenção primária e do NASF. Ou seja, é preciso uma abordagem multidisciplinar, multiprofissional. Em atenção primária, nós temos muito menos opções farmacológicas disponíveis na farmácia da unidade de saúde do que nós temos de tecnologias e estratégias de educação, promoção e prevenção em saúde. O nosso foco, a nível de atenção primária, muito mais do que simplesmente sermos meros prescritores, é podermos engajar a nossa comunidade, a nossa população, para que a população consiga aderir a um estilo de vida mais saudável. Nós podemos fazer grupos de hipertensos, grupos de diabéticos, grupos de obesos. Nós podemos fazer palestras, podemos fazer abordagem em escolas, nós podemos fazer encenações, teatro, a equipe de saúde pode fazer pecinhas de teatro para crianças, para adolescentes, para que essa informação ela chegue nos pais daqueles adolescentes ou para aquelas crianças e adolescentes reconheçam, conheçam mais cedo o que são essas doenças, qual é a importância de saber o que são essas doenças, qual é a importância para a vida dessa criança, desse adolescente, de alertar os pais. Então, nós temos uma gama enorme de tecnologias de baixo custo, uma educação, uma música, uma campanha local, você acionar, se mobilizar com lideranças locais. É muito efetivo e é para isso que serve a atenção primária. Porque quando a gente consegue engajar a nossa comunidade, nós temos uma repercussão muito mais barata, muito mais duradoura no combate às doenças crônicas não transmissíveis. A gente engaja a população a aderir ao tratamento farmacológico, mas principalmente o nosso tratamento não farmacológico, tá certo? Sempre que a gente for pensar em escalonar uma terapia, ou adicionar uma medicação, aumentar uma dose da medicação, nós podemos sempre reforçar e oferecer uma abordagem não farmacológica, mas agressiva. Como assim? Se aquele paciente está vendo durante as consultas que a pressão dele não está melhorando, mesmo ele tomando aquele um remédio que ele toma um tempão,
ao invés de você aumentar a medicação, por que você não fala, olha, você vai voltar daqui a 3 meses, eu quero que agora seja para valer, eu quero que você foque, marque a consulta para um nutricionista, eu quero que você foque numa perda de peso, comece a fazer uma caminhada. Isso tem muito mais importância, tem muito mais impacto na percepção de saúde daquele paciente do que ele simplesmente aumentar um comprimido por dia ou adicionar um segundo comprimido que ele já não aderia bem. Então, é muito válido e é indicado a gente oferecer uma opção de um manejo não farmacológico sempre que a gente for escalonar o nosso manejo farmacológico. Utilizar a agenda de uma maneira sábia. Às vezes, agendar um retorno precoce ou um encaixe, ou pedir para aquele paciente vir na demanda espontânea, daqui a um mês, só para você ver uma medição residencial de pressão dele, só para você acompanhar a perda ponderal mensal dele. É extremamente importante manter o contato próximo, um vínculo, uma relação de confiança. É muito importante para esses pacientes e impacta muito no sucesso da tua abordagem àquele paciente. Porque, na maioria das vezes, se você prescreve uma medicação que ou é comprada ou ela não é disponibilizada localmente ali na farmácia da tua unidade, o paciente ou não vai atrás, ou vai demorar muito tempo para pegar, e a medicação falta, não tem no posto, ele precisa ir numa farmácia num outro bairro para ir, e ele só vai naquele lugar quando vai ver uma pessoa, de quando em quando, e aí ele toma 2 meses, depois fica 2, 3 meses sem tomar. Você tem que levar em consideração todos esses fatores, essas barreiras funcionais, essas barreiras geográficas, quando você for estabelecer o teu plano de cuidado. Lembrar que considerar os determinantes sociais é a recomendação classe 1. Então, toda intervenção que você for instituir naquele paciente, por mais simples que pareça a você, você precisa se colocar no lugar do paciente e entender todas as variáveis na vida daquele paciente, no cotidiano daquele paciente e como aquela tua intervenção vai impactar nisso. Os fatores de risco eles são divididos em modificáveis, parcialmente modificáveis e não modificáveis. Dentre os fatores de risco modificáveis, que é o nosso foco na atenção primária, nós temos a alimentação, maus hábitos alimentares, né? Dietas ricas em carboidratos, pobres em fibras, pobres em proteínas. Nós temos o tabagismo, nós temos o excesso de peso, nós temos as dislipidemias, nós temos o diabetes mellitus. Aqueles fatores de riscos que são relativamente modificáveis, nós temos a apneia do sono, nós temos o estresse, o desgaste emocional, aquele paciente que trabalha em chão de fábrica ou que trabalha num local insalubre. Nós temos a vulnerabilidade socioeconômica, que a gente tem, até certo ponto a gente consegue fazer, a gente não vai tirar dinheiro do próprio bolso para ajudar financeiramente aquele paciente, né? Nós temos a baixa escolaridade, a gente pode motivar aquele paciente a procurar uma escola, ver a importância deles ter um grau de instrução maior, mas a gente também não consegue modificar isso assim facilmente. E a doença renal crônica, ela é relativamente modificável, porque até certo ponto a gente consegue parar, né, a progressão da doença. E existem os fatores de risco não modificáveis. Aí, na doença renal crônica também é o transplante. E existem os fatores de risco não modificáveis. A história familiar, se aquele paciente tem um pai ou uma mãe que morreu por infarto ou por AVC, você não tem como mudar isso, né? Não tem como voltar no passado. O sexo, né, masculino, e a idade. Nas orientações dietéticas, quando a gente for dar informação para esse paciente, né, o manejo farmacológico, nós temos que ser claros, certo? Em relação às orientações dietéticas e de uma maneira geral, do manejo não farmacológico, nas orientações que você for dar para aquele paciente, nós como profissionais de saúde, nós precisamos dar informação de maneira clara, que o paciente consiga entender a informação que a gente quer passar de maneira precisa, que ele consiga aplicar aquela informação que a gente consiga, que a gente vai passar para ele e que repercuta na história clínica da doença dele. Por que eu digo isso? Por que é importante a gente lembrar isso? Porque todo mundo sabe que beber refrigerante, por exemplo, faz mal para a saúde. Do mesmo jeito que todo fumante sabe que fumar faz mal. Pode não se importar com isso, pode não querer mudar isso, mas ele sabe que faz mal. Então você simplesmente falar, para de fumar, isso não muda nada, certo? Porque isso é uma informação que ele já tem. Nós, como profissionais de saúde, como médicos daquele paciente, a gente tem que pegar
as barreiras, os obstáculos, nós precisamos, junto com o paciente, construir soluções. Então, é preciso ser, quando você coma melhor, coma mais frutas, coma mais verduras, isso é muito inespecífico, tá certo? Você precisa sentar com o paciente e falar assim, olha, o que é que você consegue comprar, o que é que você gosta de comer, o que é que está mais presente no seu dia a dia. Vamos ver aqui, será que você consegue botar fruta tal, verdura tal? Quando você faz isso, constrói junto com o paciente de uma maneira mais palpável, é muito maior a chance de ele aderir às suas orientações. Então, quando a gente estimular ele a comer frutas, são frutas como um todo. Como a gente consegue, quando a gente for orientar ele a comer outros alimentos específicos que são saudáveis, nós temos oleaginosa, você exemplifica, nozes, castanhas, pistache, avelã, amêndoas, hortaliças, alface, repolho. Dê exemplos, tá certo? Tente construir com o paciente. Não adianta também falar assim, come alface todo dia. Não funciona. Porque se ele, por exemplo, não tiver alface na dieta da empresa que ele trabalha, ou se o local que ele trabalha não tem um refeitório, você tem que sentar e encontrar uma solução, perguntar para o paciente quais são os obstáculos e para vocês construírem junto quais são as soluções. Então, assim, será que não dá para você cozinhar? Olha, você colocar uma salada de frutas, cortar um tomate, cortar uma alface e deixar na geladeira, seco, ele dura de um dia para o outro. Então você consegue preparar na noite anterior e leva para o trabalho, entendeu? E coloca numa geladeira. Propõe soluções. Quando o paciente vê que você se interessa pelo dia a dia, quando o paciente vê que você se interessa por ele se torna, você estabelece um vínculo de confiança e ele é muito mais propenso a aderir às propostas, tá certo? Então, cereais integrais, explique para ele o que é um cereal integral, dê exemplos palpáveis. Frango, diga como é que é o frango, para evitar comer a pele do frango, que é muito gordurosa. Pergunte para ele como é que ele gosta de comer frango, se ele gosta de comer frango, né? Se ele gosta de comer carne, se ele gosta de comer peixe, se é fácil ele obter isso no dia a dia dele. Porque muitas vezes os pacientes eles têm um poder econômico, uma fragilidade econômica e social muito grave. Então, às vezes, você vai ter que sentar com ele ou vai ter que encaminhar para um nutricionista e ela vai ter que fazer uma dieta básica que inclua salsicha, que inclua ultraprocessados, que muitas vezes é o que cabe dentro daquele orçamento daquela família. Então, você dê orientações, você não pode prescrever dieta como médico, mas você precisa dar orientações mais palpáveis, certo? E direcionar aquele paciente para abordagem multidisciplinar com o nutricionista. Estimular chá verde, chá preto, café sem açúcar, né? Porque também não adianta falar, tome mais... O café baixa a pressão, aí o paciente vai usar o café e bota um monte de açúcar dentro. Eu tinha um paciente que colocava manteiga dentro do café. Não sei porquê. Mas gostava disso, então tinha uma dislipidemia. Então, assim, entenda quais são as peculiaridades culturais daquele paciente para você dar uma orientação correta, né? Chocolate amargo. Para a maioria dos pacientes da atenção primária, são pacientes de população periférica, isso já está fora do orçamento dele. Mas se você atende um paciente que tem uma condição financeira, um paciente que gosta muito de comer chocolate, dê essa opção. Olha, você quer comer chocolate? Pode. Portanto, que seja o chocolate amargo, ou seja, que tenha pelo menos 70%, né, de cacau. Então, você dá uma opção, você encontra uma solução para o problema dele, entendeu? O alho, de uma maneira geral, é um tempero muito bom e que baixa a pressão. Diminuir carne vermelha, diminuir álcool. E quando a gente fala em diminuir álcool, você tem que dar parâmetros realistas, precisos. Eu tinha um paciente que ele veio para mim com a orientação de que só podia tomar um copo de vinho por dia. E o paciente comprou um copo maior. E é isso. Assim, ele encontrou... E como ele não entendeu, ele achou que, de alguma forma, a quantidade de copos e não o tamanho, o volume da bebida, ou ele meio que brincou com isso, enfim. Mas você precisa ser claro, entendeu? Eu tinha um paciente que se questionou para mim, me questionou
Doutor, mas qualquer tipo tem cerveja que faz menos mal? Por exemplo, eu tomo a cerveja da marca A, da marca B, que é mais cara. Até essa cerveja eu tenho que cortar. Então, assim, as pessoas não entendem. O que pode parecer óbvio pra gente, como médico, pode não ser óbvio para uma pessoa que às vezes é um analfabeto funcional, que não sabe escrever o próprio nome. Tenha essa empatia, tenha essa percepção, essa sensibilidade, tá certo? Doces de uma maneira geral, o sódio. Aí é sempre bom sentar junto com uma nutricionista para você ver a quantidade de sódio no dia da pessoa, certo? Bebidas com açúcar, refrigerantes, tá certo? Aquela pessoa que, doutor, não gosto de nada doce, mas se você pergunta, todo dia come cuscuz, que é carboidrato. Quando você fala, corte o açúcar, pra gente que é médico, tem um ensino superior formado, a gente entende que açúcar é carboidrato, não faz essa confusão. Mas para aquela pessoa que às vezes não tem uma escolaridade, cortar o açúcar simplesmente significa tirar o açúcar da comida, mas continua comendo bolo, continua comendo cuscuz, portanto que ela não bote açúcar em cima, entendeu? Então, essas obviedades não são óbvias, não trate como óbvias. Em relação ao tabagismo, o tabagismo por si só, se você cessar o tabagismo, ele não diminui a PA. O que o tabagismo faz, ele dá um pico pressórico, tá certo? Mas, por mais que ele não baixe a PA, ele impacta diretamente nas doenças cardiovasculares. A doença ateromatosa é repercutida por ele porque ele tem um impacto muito grande no perfil lipídico daquele paciente. Então, por mais que ele não impacte precisamente na PA, como a nossa abordagem é ao indivíduo, ao risco cardiovascular, aí sim o tabagismo tem muitíssima relevância, né? O tabagismo é a terceira causa, o terceiro fator de risco mais implicado em mortes, perde só para hipertensão e para o... Desculpa, ele é o segundo, né? Só perde para hipertensão, para aumento pressórico. Então, assim, a diminuição do tabagismo confere àquele paciente qualidade, fôlego para poder fazer uma caminhada. Isso tudo é preciso ser levado em consideração. A parada do tabagismo é um impacto muito importante, significa uma adesão não farmacológica, um engajamento, um grau de engajamento muito importante do teu paciente. Então, estimule o paciente a parar o tabagismo, porque ele é um fator de risco independente para a doença cardiovascular. Aqui é uma tabela para você poder também quantificar o impacto das medidas não farmacológicas na perda de peso do paciente, certo? Os meus pacientes que têm hipertensão limítrofe, eu falo, olha, a gente tem duas opções. Você tem, ou a gente aumenta remédio, ou você perde tanto de peso. Porque você perder tanto de peso, a chance é que baixe a pressão. Você mostrar para o paciente, porque as pessoas não gostam de tomar remédio, é incômodo ter que tomar remédio várias vezes ao dia. Então, se você dá uma opção para aquele paciente, que ele não precisa comprar, e uma opção que você consegue ilustrar que ela tem uma melhora, repercussão em várias coisas do dia a dia daquela pessoa, isso é importante para engajar aquela pessoa. Então, um paciente que tem uma obesidade mórbida, por exemplo, eu atendo um paciente que tem acho que 15, 16 anos. Ele começou o segmento comigo com o peso dele era 147 quilos. E ele veio para mim, era um adolescente, né, de 16 anos. Ele tinha síndrome metabólica, ele tinha estigmas de resistência periférica aumentada, insulina, né? Ele tinha cantose nigricante, ele era obeso mórbido e ele tinha hipertensão grau 3. Desculpa, grau 2. A PA dele em consultório foi 160 por 100 aproximadamente. E aí eu tive que começar, se tratando de um paciente com risco cardiovascular alto, apesar de adolescente, eu tive que iniciar a intervenção medicamentosa. Mas era um paciente muito arredio a tomar remédio, né? Adolescentes, de uma maneira geral, pacientes jovens, eles têm uma adesão medicamentosa muito ruim, muito irregular. E aí eu pactuei com ele um retorno mensal, um acompanhamento de perda de peso, expliquei para ele a importância da perda de peso e o impacto que ela tinha na melhora, porque ele achava feio a cantose nigricante, e na melhora para poder diminuir a quantidade de remédios que ele estava tomando, e o paciente aderiu.
Eu atendi hoje o paciente, hoje mais cedo, hoje dia 6 de agosto de 2020, e hoje, aproximadamente 9 meses depois do início do acompanhamento comigo, eu também encaminhei esse paciente para nutricionista, eu também dei orientações, eu expliquei para o paciente o que eram os exercícios físicos que eu queria que ele fizesse, que eu vou colocar, que eu vou botar, disponibilizar nos próximos slides. O paciente entendeu de forma clara, aderiu, e aproximadamente 9 meses depois ele já está pesando 110 quilos, ou seja, ele perdeu mais de 35 quilos. E hoje ele está controlando a PA só com o comprimido de enalapril. E ele antes estava fazendo... Eu tinha começado triploterapia para ele. Então, veja a importância, e o paciente se percebe mais saudável, porque eu vou desprescrevendo aquele paciente, reforçando, olha, isso só está acontecendo porque você está fazendo a sua parte. Porque a partir do momento que você sai desse consultório, é uma responsabilidade sua. A consulta, nós dois aqui, a gente constrói junto, mas a partir do momento que você sai da porta, é uma responsabilidade sua do dia a dia. E é bom a gente ver o paciente compreendendo, se engajando. É um paciente que está com uma qualidade de vida muito melhor, com a autoestima muito melhor. Por quê? Porque quando você ilustra de maneira clara a repercussão dos fatores de risco modificáveis e a melhora dele na percepção de saúde, aquele paciente entende melhor aquela meta, entende aquela meta como factível e aí consegue aplicar aquela meta. O que são os exercícios físicos? Isso aqui deriva das diretrizes americanas, tá certo? De hipertensão. Isto é o que é preconizado, isso é o que é a média da atividade física dos adultos nos Estados Unidos. Eles dormem durante 8 horas, eles têm atividade sedentária por 7,7 horas, eles têm atividade, exercício físico leve durante 8 horas, e em menos de 1 hora por dia, eles envolvem exercício físico moderado ou vigoroso. As diretrizes americanas, elas exemplificam o que são as atividades, o que são as classificações dos exercícios físicos. Aquele comportamento considerado sedentário, ficar sentado, deitado, assistindo televisão. Atividade física leve, caminhar lentamente, cozinhar, atividades domésticas leves. Uma atividade física moderada é um trote, né? Caminhar mais rápido, bicicleta, yoga, natação recreacional. E atividade vigorosa, correr, bicicleta em velocidade mais elevada, tênis, corridas de natação. Então, assim, você tem que explicar, faça exercício físico. Às vezes o paciente, doutor, eu faço uma caminhada leve todo dia. Você tem que dizer o que é considerado exercício físico e qual é o que você espera e por quanto tempo você espera. Entendeu? Porque você tem que deixar uma meta clara para o paciente. Então, as diretrizes brasileiras, elas deixam isso bem claro, tá certo? Fazer no mínimo 30 minutos por dia de atividade física moderada, de forma contínua, ou seja, 30 minutos, ou acumulado 2 vezes de 15 minutos, ou 3 vezes de 10 minutos, em 5 a 7 dias da semana. Aí ele dá exemplos de treinamentos aeróbicos, exemplos de treinamentos resistidos. Passe essas informações para o paciente. Diga ao paciente que o exercício físico que você quer não é aquele que ele está acostumado no dia a dia. É aquele que sua, que faz cansar, que ele sente o coração acelerar, que ele precisa disparar um pouco porque está cansado. Esse é o tipo de exercício físico que você quer que o paciente faça. Não adianta ele fazer todo dia uma caminhada leve que ele já está acostumado a fazer ao redor da praça e só fazer uma caminhada de curto período, num ritmo lento. Sempre falo, eu sempre falo para meus pacientes, olha, se só caminhada leve todo dia você visse, não existiria carteiro gordo. Né? Você tem que explicar para o paciente o que é exercício físico e o que é que para ajudar o paciente a identificar se ele está fazendo corretamente as orientações que você deu. Então, de uma maneira geral, este é um resumo, né? A perda de peso, a alimentação melhor, diminuição da ingesta de sódio, melhorar a ingesta diária de potássio e o quanto isso impacta na pressão, né? E você veja que uma dieta alimentar adequada ela diminui mais de 10 milímetros de mercúrio a
pressão. Então, veja que se você pega esse paciente e ele adere às medidas não farmacológicas, de uma maneira geral, aquele paciente pertence ao grau 1, você tem 11, 16, 25, 33, 37, 42, 46. Você tem um controle pressórico daquele paciente. Assim, é claro que não vai simplesmente somar tudo, né? Mas há um impacto aproximado, né? Mas você veja que há uma amplitude de diminuição pressórica muito importante daquele paciente. Então, de uma maneira geral, qual é o resumo do manejo não farmacológico? O resumo é a adesão. Adesão às medidas não farmacológicas, adesão a um estilo de vida mais saudável, adesão a uma alimentação mais saudável, entender, passar para aquele paciente que ele não vai passar por uma dieta, porque a palavra dieta traz a conotação de proibição negativa. Não é isso. Ao invés de ele diminuir de comer as coisas que ele gosta de comer, e você precisa ser humano e empático nesse momento. Você não vai falar para ele que comer bolo é ruim. Todo mundo gosta de comer bolo. Não seja hipócrita. É que comer churrasco é ruim, que comer uma pizza é ruim. Não é. Não é para ninguém. Não é para você como profissional de saúde. Por que seria para ele? Não é isso. O foco, não foque. Quando você, no seu discurso, não foque nas barreiras. Foque nas soluções. Faça aquele paciente enxergar o desafio, mas construir uma oportunidade. Então, quando você for falar, por exemplo, em relação a mudanças alimentares, você não fala que está proibido tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele não vai deixar de comer as coisas que ele gosta. Ele vai aprender a gostar de comer mais coisas. Você tem que explicar para ele que é um processo de transição, que ele vai começar a colocar dentro da dieta do dia a dia dele, ainda no exemplo da dieta, alimentos saudáveis e que naturalmente aqueles alimentos saudáveis eles vão empurrando e diminuindo o número, o espaço dos alimentos não saudáveis. Então ele não vai deixar de comer as coisas que ele gosta, ele vai aprender a gostar de mais coisas. Então essa abordagem do seu discurso, da maneira como você trata o paciente, da maneira como você entende os determinantes sociais, da maneira como você exemplifica, deixa claro qual é a repercussão positiva das mudanças não farmacológicas, isso tudo impacta na adesão do paciente ao seu tratamento. E a adesão, aqui eu estou reforçando bastante no não farmacológico, porque isso é fundamental na atenção primária. Mas a adesão farmacológica também, se o paciente não cria um bom vínculo com você, se o paciente não confia no médico, não gosta da postura do médico, não se sente bem atendido, a conduta pode ser até tecnicamente correta, mas o paciente pode não aderir. Então, esses são todos os fatores para os quais nós, como médicos, que lidamos continuamente com a população, às vezes com aquele mesmo paciente, nós temos a possibilidade de ter um acesso mais fácil àquele paciente, e aquele paciente tem uma possibilidade de ter um acesso mais fácil para a gente, use dessas tecnologias baratas, mudança de discurso, um grupo de educação, uma abordagem, uma consulta compartilhada com a nutricionista, são tecnologias baratas que impactam na adesão do paciente. Assim, nós terminamos o nosso capítulo de manejo não farmacológico da hipertensão.